Por aqui, o Agricultura BR segue trazendo informações, são os efeitos do que acontece em relação às delações, que estão citando as ações, as condutas ilegais de JBS com o governo, com políticos também aqui do país. A gente segue falando sobre esse tema, que é o tema de maior impacto hoje em dia aqui no Brasil. Para falar sobre os impactos dele, em especial voltado para o agronegócio, nós recebemos no estúdio hoje João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA. Seu João, obrigada pela sua participação. Bom dia a todos vocês. Vamos lá. É complicado, João, né, Fabiano? Você enfrentar hoje essa coleção de delações que nós estamos vivendo no Brasil. Mas vamos fazer uma comparação um pouquinho esdrúxula. Isso aqui é igual um tumor que a pessoa tem. Se o cara não espremer para não tirar o pus de dentro, nunca sara. Acho que o Brasil tem que fazer isso também. Tem que espremer, tirar toda essa podridão para fora. E esperamos que daqui para frente o Brasil respire um outro ar. Essa comparação que você fez, né, não sou um conhecedor dessas informações, mas quando você fala que é um tumor, às vezes ele se espalha. E no caso ele se espalhou sim pelo país, se espalhou por toda a economia nacional, acaba sendo afetada. Aqui os assuntos em relação aos impactos são tão fortes, né, Juliana, que a gente resolveu dividir a entrevista em duas partes. Primeiro essa que a gente estava falando agora, sobre agricultura, e daqui a pouco a gente fala sobre pecuária brasileira também, pecuária bovina de corte, que é duramente afetada. Alguns estados já são castigados por conta da JBS. Mas, João, o fato é que para a agricultura, essa situação que ocorreu na quarta-feira, no final do dia, ela acabou sendo positiva na quinta-feira e continua sendo interessante para quem tem soja, por exemplo, para comercialização. Fabiano, o mercado estava travado. $10 por bushel não remunera nem o brasileiro nem o americano. O americano já acabou o estoque que tinha lá, o estoque de exportação dele, estão limpando os armazéns. Nós não, nós temos muita soja para exportar. Alguma coisa acima de 30 milhões de toneladas para exportar ainda dessa safra que nós colhemos agora. O que acontece? O produtor, quando você olha o preço no porto vindo abaixo de 70, 65, 68, depende do momento, isso remunera pouco, especialmente o produtor do Centro-Oeste, em função dos custos de produção, em função do custo de frete. Você depende de caminhão, basicamente em cima de caminhão, e o caminhão, à medida que aumentou a necessidade de transporte, em função do volume maior de safra, aumentou o preço também. Aumentou não, recuperou o preço, que ficasse no preço que estava antes, os coitados dos caminhoneiros não sabiam o que iam fazer. Então, o que acontece? As exportações nossas vinham fortes, independente do mercado ter travado. Por quê? Porque tinha o que foi vendido o ano passado, foi trocado por produto, estava sendo embarcado. Estava sendo embarcado. Mais de 500 mil toneladas dia. Hoje deve sair o MDIC, o relatório do MDIC referente à terceira série. Às 14 horas de hoje vai ser divulgado. Possivelmente venha mostrando que o maio vai ser um recorde nacional. Vamos passar de 11 milhões de toneladas. Os portos estão funcionando mais ou menos normal, uma ameaça de greve, de auditor e tal, mas aparentemente está fluindo a exportação. Agora, a dúvida era daqui para frente, já que o que foi exportado era aquele que estava vendido, estava comprometido, o produtor pegou e entregou a preços melhores. Vamos falar Mato Grosso do Sul, acima de 60, alguns casos até R$70, que o cara fechou, quando deu aquele pico ano passado de preço, ele fechou. Ótimo, parabéns para ele. O resto estava travado. Por quê? Porque chegou um preço que o cara falava, pô, mas eu colhi bem, colhi 56, colhi 58, e eu fazia as contas, se fosse levar, não olhar só os custos de insumos, não, olhar toda, amortização, depreciação, custo do dinheiro, tudo, falava, estava apertado. O que aconteceu? O produtor, como ele estava capitalizado, ele parou e viu, e esperou para ver o que aconteceu. Eles esperavam que essa reação fosse ocorrer lá na frente, junho e julho. Muita gente vendeu a 70 e esperava que isso passasse disso. Acabou vendo o mercado vindo em declínio até esse momento, que é um fator extra. Eu vou te falar que é um fator extra-campo. 3 safras cheias nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina, é pouco provável que você... Mesmo assim esperar. Esperar, todo mundo espera, mas tem que ter um pouquinho de realismo no processo, né? Não, é difícil chegar, porque você aumentou a oferta de grãos. Apesar da soja, você olhar o último relatório do USDA, fala em 3,9, o aumento em consumo de soja no mundo. China bombando, como sempre, China bombando. Então, o que acontece nesse momento? O mercado pagou um pouquinho melhor, aquele produtor, vamos pegar o exemplo central, Mato Grosso do Sul, que nós estamos em Mato Grosso do Sul. O produtor tinha colocado um preço referência, R$60 por saca aqui no Mato Grosso do Sul. Chegou perto, você não chegou nos 60, chegou nos 58, 59,
ele não quis correr risco, ele começou a fechar. Então, hoje no Brasil, todo o Brasil, a soja 71, 71,50 nos portos, começa a haver um incentivo à comercialização. E esse dólar mais alto, seu João, que favorece então agora o mercado, destrava os negócios e remunera um pouquinho mais o produtor, também tem o outro lado, né? O preço dos insumos para a safra que vem. Aquele produtor que está capitalizado já consegue fazer essa compra. Como que ele vai ser afetado por isso? Olha, eu não acredito que o câmbio dispare, Luciano, Juliana, porque o que vai acontecer é o seguinte, o governo está queimado, o desgaste da opinião pública é muito grande. A última coisa que ele vai esperar é que haja uma volta na inflação. E se o câmbio passar dos 13,45, 13,50, começa a pressionar preço de combustíveis, começa a pressionar alguns serviços, transporte e tal. Então, possivelmente, o Banco Central deverá jogar operações de swap, que na realidade é venda futura de dólar, para tirar essa pressão, essa preocupação que alguns investidores estão tendo. Inclusive os próprios donos do JBS, que com informações privilegiadas, né, compraram o dólar antes do dólar dar o repique. Há quem diga, isso já ganhou até a grande imprensa, de que foi um movimento, né, planejado que aconteceu na quarta-feira. O dólar na quarta-feira, inclusive, ele vinha sendo negociado a 3,10, a 3,11, né, mais ou menos em linha com aquilo que estava na terça-feira. De repente, nós tivemos uma forte aquisição de moeda norte-americana feita pela JBS. Essa forte aquisição, ela chamou a atenção de todo mundo. Aí o dólar foi a 3,13, uma alta, inclusive, em relação à terça-feira. O mercado fechou, passou uma hora, e nós tivemos o colega do jornal O Globo tendo essa informação sendo colocada a público. Teoricamente eles eram vendedores, né? Porque são grandes exportadores do JBS, né? Do complexo carne, etc. Então, teoricamente eram vendedores, eles passaram a ser compradores. Realmente nessa fumaça tem fogo. Um outro assunto que também chama bastante atenção nesse momento, seu João, é que com toda essa bomba aí que explodiu, vários assuntos que estavam sendo tramitados, conversados, eles paralisam, né? Para o agronegócio, por exemplo, tem o Fundo Rural, que estava, né, ali prestes a ser, né, discutido, decidido, e também o anúncio do Plano Safra 17 e 18. Isso aí ficou paralisado de vez. O Fundo Rural está cobrando, né, Juliana? Está cobrando 2,3, né? Eu falei com um amigo meu que vendeu as novilhas, 40 pau por novilha recolheu de Fundo Rural. Pessoa física, né? Pois é, as novas negociações que estavam sendo conversadas, essas paralisaram. Porque havia um compromisso do governo, junto com a Frente Parlamentar do Agronegócio, de achar ter um valor que fosse um pouco mais justo no processo, né? Para quem estava em dia, alguma coisa perto de 1,5%, e para quem estava devendo, que não recolheu, que deve ter um passivo, pagaria um pouco mais para bater o saldo devedor. Agora, está tudo parado, e pior não é isso, pior são as reformas básicas do Brasil, reforma previdenciária, reforma trabalhista, que com essas reformas o Brasil voltaria a investir, voltaria a gerar emprego, daria maior ânimo na economia. Nesse momento, só Deus sabe o que vai acontecer, né? Tá certo, João? Temos aí essas circunstâncias, são os efeitos, né, que nós temos em torno dessas delações. O governo realmente, a atenção que tinha sobre assuntos importantes para a nação brasileira. O que eu digo, o Fundo Rural é uma questão nacional. Então, o Fundo Rural ficou de lado, Plano Agrícola Pecuário também está meio de lado, não tem data ainda, nós estamos checando todos os dias junto ao governo, ao Ministério da Agricultura, o ministro estava fora, mas de qualquer maneira, ainda sem posicionamento em relação a esses fatores, há reformas importantes, como a trabalhista e a previdenciária, o foco é outro. Inclusive perdendo um pouco, né, do controle, o governo, a influência no Congresso. Em relação a essas influências, João... Só um detalhe, Fabiano, você no Plano Safra, o grande risco chama-se taxa de juros, porque se vinha numa tendência declinante a Selic. Esperava-se que ela chegasse, se não chegasse a um dígito, chegasse a 10% nessa próxima reunião do Banco Central, do Copom. Agora, com a situação, há um temor no mercado, será que vai baixar 1,25, vai baixar 0,50? E isso impacta também na formação das taxas de juros para o crédito rural. Havia uma queda de braço entre os parlamentares e o pessoal técnico da Fazenda, no sentido de tentar reduzir até 2 pontos percentuais as taxas de juros para a próxima safra, 2017, 2018. Agora, nesse momento, fica tudo na estaca zero.
Estamos paralisados. Paralisou realmente o país, esse é o resumo. Em relação às influências que essas ações, eu sempre falo que a delação não é uma situação ilegal, e sim as ações que aconteceram anteriores a ela, mas as delações, o que nos mostrou, trouxe impacto muito forte para a pecuária bovina. Essa pecuária bovina de corte, ela vem agora com temor. Nós não tivemos negócios, posso dizer que praticamente não houve negócios de venda de boi na quinta, na sexta, por enquanto agora também não temos uma movimentação, pelo menos todo mundo está dizendo que não está vendendo. E não está vendendo porque as propostas de valores para a arroba do boi, a arroba da vaca, são muito baixas, João. São meio decorosas, né, Fabiano? Hoje, se você pegar a Scott Consultoria, hoje mostra Mato Grosso do Sul, à vista, vaca 115. É igual o preço de Paragominas, lá no Pará. A estrutura, nós estamos ao lado do maior mercado consumidor do Brasil, que é São Paulo. Nós estamos próximo, razoavelmente próximo dos portos de exportação. Poderia ter um preço melhor. Não tem lógica, porque você não vê no mercado, no supermercado, você não vê uma redução significativa no preço da carne. E você vinha, a própria CPEA mostrando o volume o que os frigoríficos estavam obtendo com a arroba, estavam melhorando a participação, a margem que estava dando aos preços que estava a arroba, estavam subindo para o frigorífico, a patamares que fazia muito tempo que não se via, 27%, 28% bruto. Hoje, eles querem reduzir o preço da vaca, que agora vai ter uma oferta maior de vaca em função do momento. Você tinha vaca represada 2, 3 anos atrás. Já estava próximo a 50%, então, e agora deve aumentar de novo. E outra coisa, você está dando toque na vacada, especialmente no centro-oeste. Só que a vantagem que o pecuarista tem é que ele está com os pés no chão. A exemplo que aconteceu em março, que o mercado deu aquela travada, não houve corrida para vender. E agora também não está havendo corrida para vender. Ou seja, eles estão esperando para ver como é que se define a situação. Agora, esse patamar de preço baixou muito em relação ao preço que estava há um ano atrás. Juliano, o João citou aqui os valores da Scott. Nós temos alguns valores que foram preparados aqui para a Agricultura BR, tanto do boi gordo quanto da vaca gorda, segundo a Scott. O pessoal que está na nossa produção, se puder jogar na tela, pode jogar na tela aí para o pessoal que está nos acompanhando em casa e coloca aqui para nós, que nós vamos acompanhando, Juliano. Esse aqui são os valores da arroba do boi gordo com as datas deste ano e também na mesma data do ano passado. E aí você tem duas coisas. Você também tem o 2,3 do Fundo Rural, que você não estava considerando no mês passado. No mês passado, então, até o ano passado. Já tem o 2,3 que passa a ser descontado, né? Já paga isso aí também. Além disso. Aqui, João, aqui chama a atenção, ali está 19,15,16, mas é 19 de maio de 2016, valorando de R$ 129,60, não tinha cobrança de fundo rural há um ano. Tá? Aí aqui nós temos há um mês o valor de R$ 136,00, a arroba do boi gordo em Mato Grosso do Sul. Nós só estamos trazendo o valor da arroba do Mato Grosso do Sul porque é o estado, nós pesquisamos, fizemos o levantamento, com todas essas questões de JBS, Mato Grosso do Sul é, sem dúvida, o estado mais afetado. No dia 12 de maio, há uma semana, já com fundo rural, estava em R$ 135,95 a arroba do boi. E agora, nessa última sexta-feira, R$ 124,50, João. Também tem um detalhe, né? Você tem o JBS, o pessoal queria só comprar a prazo, com 30 dias, e se tivesse que descontar a promissória, a taxa de juros é 3 e pouco por cento ao mês. Cobrava em cima do... E o produtor e o pecuarista acabou fazendo. Então, mesmo assim, ele acabou fazendo em função de que ele ficou com medo do que poderia acontecer. A nossa participação, o JBS aqui no estado, representa 42% do abate fiscalizado. No Mato Grosso, 50%. Então, esses dois estados são os estados que, teoricamente, estão sofrendo maior impacto, porque não há lógica que o preço lá no interior do Pará seja maior, porque, não sei se nós temos aí o preço do Pará, mas hoje eu abri o preço do Pará em Paragominas, 119 à vista, contra 115 aqui no estado da vaca. Seu João, vamos ver então os preços da arroba da vaca gorda à vista no estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com a Scott Consultoria, que também sofreu o mesmo impacto nestes últimos períodos. Lá atrás, no dia 19 de maio do ano passado, R$ 122,70 a arroba. No dia 19 de abril deste ano, era de R$ 124,89. No dia 12 de maio, R$ 123,97. E na semana passada, dia 19 do mês, o valor da arroba caiu para R$ 115,00. O que o pecuarista pode fazer agora para contornar? Se tem alguma coisa que ele possa fazer para se precaver dessa situação? Olha, eu acho que uma corrida para vender não é o melhor remédio, com certeza não é o melhor remédio.
você tem uma situação boa de pastagem ainda. Você tem boa parte do Centro-Oeste está com pasto bom. Choveu abundantemente nos últimos dias. Maio não é normal chover tanto como choveu agora, e não houve frio também que pudesse causar algum impacto. O que ele vai fazer? Ele vai protelar um pouco, mas tem um momento que vai ter que acontecer. É limite, né? Um outro fator é também como é que vão se comportar as exportações, que as exportações, normalmente, como melhorar um pouquinho o câmbio, elas melhoram também as exportações, que era uma válvula de escape. Nós começamos bem o mês de maio, com 4.600 toneladas dia, no caso da pecuária, da carne bovina, e depois veio para 4,2. Vamos ver hoje o número que vai sair, possivelmente haja uma melhora. Havendo a válvula de escape da exportação, você estimula, além do JBS, outros frigoríficos a entrar no mercado para aproveitar esse momento que pode remunerar melhor. João, durante muito tempo, quem está em casa pode mandar a sua mensagem, dar o seu recado, mande a sua opinião sobre o assunto. O WhatsApp está aí na tela, 67996562266. É importante que o público participe desse assunto. E, João, durante muito tempo nós discutimos, conversamos com analistas, com o pessoal de universidade, com pesquisadores, a respeito do fator de concentração no Brasil. Concentração, quando a gente pega um exemplo norte-americano, nós temos um mercado também dominado por 5 grandes empresas, talvez 6, mas é um mercado que ele foi para uma concentração com a iniciativa privada. Lá eles não tiveram grandes financiamentos públicos para fazer tal coisa. No Brasil, nós também tivemos um processo de concentração, curiosamente, inicialmente ficou na mão também de 4, 5 empresas, na época havia Independência, o Bertin, a própria Friboi na época, que depois acabou virando JBS, entre as outras que ainda estão no mercado, como a Marfrig e Minerva. Só que com uma diferença. Essa situação de concentração no Brasil foi financiada com recursos públicos aqui no país, teve esse apoio. Coisa semelhante nós não tínhamos até então. Mas sempre dizíamos, JBS fora do mercado. JBS fora do mercado. Se tiver algum problema, o que isso poderia gerar para o Brasil? Qual que é a capacidade de absorver essa questão de JBS hoje, a pecuária brasileira? Fabiano, eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, você tem que desmistificar aquela ideia que tem que ter mega frigoríficos. Eu acho que tem chance para ver frigoríficos regionais que abatam 100, 200, 300 cabeças a dia. Eu vejo aqui no Mato Grosso do Sul alguns frigoríficos que fazem isso. E outra coisa, os frigoríficos menores, eles não tinham essas benesses do BNDES, não tinham as maracutaias do BNDES. Talvez ninguém tivesse. Não tivesse, então eles tinham uma dificuldade em capital de giro. E sempre o setor o sistema financeiro sempre olha de lado para o setor de frigorífico, né? Então, é o momento que a cadeia tem que parar e repensar o modelo que está aí. Não é que o produtor vai entregar o boi dele a qualquer coisa, qualquer preço para o pequeno e médio frigorífico. Mas a maior parte dos pequenos e médios, se você vai vender um caminhão de vaca, de 20 vacas, 114 arroba cada uma em média, 280 arroba, antes de você embarcar, ele te adianta 90% desse valor, por exemplo, em dinheiro. Bateu, vai lá e fecha a conta com ele. Eu acho que temos que achar mecanismos que você elimine essa questão de risco de crédito e os pequenos e os médios, eles têm que se organizarem. Para quê? Para que eles façam como fazem aqui no Estado. Eles reuniram todos eles. O que gera de receita e lucro para o frigorífico? A venda dos miúdos e o couro. A venda do miúdo, o mercado lá fora é forte. Hong Kong compra muito miúdo. Só que tem que ter CIF, tem que ter uma série de estrutura. O que eles fizeram aqui no Estado? Um frigorífico tem CIF, recebe os miúdos dos demais frigoríficos, processa, exporta, fica uma operação ganha-ganha para a empresa que processa e para os demais frigoríficos. Por que não fazer isso com o couro? Por que não fazer isso, procurar agregar maior valor nesse couro, sei lá, curtumes, reativar algum curtume que tiver desativado? Para quê? Para que ele possa ter competitividade daqui para frente. E o pecuarista, em condições iguais, por que ele não dá preferência para esse pequeno? Eu vejo que seria uma maneira do pecuarista promover uma democratização do abate no Brasil. Porque você, hoje, nós temos quantos fazendo no Brasil de gado? 1.400.000, 1.500.000, 1.500.000 no meio. Aí você tem 3 grupos frigoríficos que detêm mais de 70% do abate na ponta do abate. Aí você tem 4 redes de supermercados que detêm uma boa parcela na distribuição. Fica desproporcional o processo. Então,
Você hoje aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, você tem novilho precoce, vai bater 190 mil cabeças. É uma carne boa, é uma carne macia, é uma carne saborosa. Tem que agregar, tem que fazer um trabalho junto com os demais elos da cadeia para agregar valor nessa carne e atender aquele consumidor que quer uma mercadoria de maior qualidade. Tudo isso tem que ser feito. Eu falava com o Sérgio Desenho, né, ele esteve conosco aqui há pouco tempo atrás, aqui em Campo Grande, ele comentou comigo, olha, o negócio é o seguinte, se você olhar hoje o Rio Grande do Sul e olhar em São Paulo, está fomentando esses médios e pequenos frigoríficos para atender nichos de mercado. Ótimo, isso é muito bom para o setor.